As Nações Unidas têm nos mostrado números alarmantes a respeito da quantidade de pessoas com depressão profunda. Os números que as estatísticas nos trazem através deste órgão tão respeitável chega a 400 milhões de pessoas em todo o mundo. Se nós reuníssemos, conseguíssemos colocar num imenso hospital 400 milhões de pessoas, não teríamos leitos suficientes para acomodar todas essas pessoas, todo esse imenso contingente. Mas por que tantos sofremos? Tantos de nós sofrem com esta enfermidade que assola a humanidade nos tempos atuais. Nós nunca experimentamos tamanho progresso intelectual. A sociedade enfrenta a febre do consumismo, cada vez mais produtos mais modernos, e toda a mídia nos coloca numa posição de comprar, de buscar coisas materiais. É preciso fazermos uma análise criteriosa, porque apesar de tantas coisas boas que a ciência, que a tecnologia nos tem ofertado, por que ainda, ou cada vez mais, nos encontramos numa posição de profunda depressão, de profundo vazio existencial? É preciso fazer uma análise, uma revisão de conceitos, de propostas, para que possamos buscar de forma mais efetiva qual seria este ato que nós temos entre o lado intelectual e o lado moral, nos traz questões que merecem uma reflexão muito grande. O Evangelho de Jesus, como uma proposta reveladora, como uma proposta libertadora, nos vai trazer determinadas questões que, se bem observadas e se bem estudadas, irá nos livrar destas enfermidades, destas questões que assolam a humanidade. Cada vez mais vivemos nesta sociedade descartável. Os relacionamentos também se tornam descartáveis. Pouca paciência nós temos com os nossos entes queridos, porque a vida é ciclópica, é rápida. Precisamos cada vez mais sermos produtivos, eficientes, ganhar mais dinheiro, galgarmos posições cada vez mais de destaque na sociedade e colocamos aos verdadeiros valores, ao verdadeiro tesouro que deveríamos estar buscando em segundo plano. Esta inversão de valores precisa, como mencionávamos antes, ser constantemente analisada, fazer um mergulho dentro de cada um de nós. O que falta? Quanto mais possuímos em termos materiais, mais demandamos de mecanismos de proteção destas coisas materiais, criando uma distração, muitas vezes, das verdadeiras questões da vida. E neste processo, quando qualquer variável desta suposta equação de felicidade nos falta, podem desengatilhar determinados mecanismos dentro do nosso psiquismo, deflagrando muitas vezes em quadros depressivos que podem, às vezes, se não tratados a tempo, em questões de suicídio. E esta questão assola a humanidade. Nós vamos vendo em determinadas culturas, como por exemplo a cultura japonesa, onde os jovens, na tenra idade, por uma questão cultural, quando às vezes não passam de ano, em muitos dos casos, se suicidam. Lógico que não estamos aqui generalizando, nós vamos vendo também em outras culturas, em diversas situações. Então, esta é a proposta. Na revisão dos postulados do Evangelho de Jesus, através do estudo da doutrina espírita, que nos traz Jesus de uma forma muito lúcida,
com seus ensinamentos, iremos fazer a reavaliação. Aonde nos encontramos? Onde exatamente nos desviamos do caminho? Nesta estrada na direção do infinito, onde o bem, sem dúvida, será uma fatalidade, graças a Deus, trazendo este pequeno refrão, nós vamos perceber, na observância destas leis, leis de amor, de justiça, de caridade, que é o amor em ação, a proposta inigualável. Cada vez mais nos encontramos solitários neste mundo tão moderno, tão tecnológico, tão interessante aos olhos dos materialistas. Mas é preciso fazer realmente esta análise, mergulhar mais uma vez nas questões da vida eterna, da vida que vai seguir, porque esta existência é simplesmente um ato, um minuto, um átimo de segundo. A doutrina espírita nos traz um cabedal de informações impressionante, porque o materialismo sempre nos tem colocado numa posição de subalternalidade. Somos filhos do Criador e tudo que o Criador faz é infinitamente bom e justo. Ele sendo a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. E no dito cristão de que somos a imagem e semelhança do Criador, não exatamente na forma, no formato, mas no psiquismo. Pois se tudo o que ele faz é infinitamente bom e justo e trabalha para encontrar-se com um nível de harmonia que ainda não nos encontramos, se hoje sofremos, significa que este processo de equilíbrio está em curso. É necessário esta reavaliação para que o processo de sofrimento não se alongue. Porque, como dizíamos na poesia de Castro Alves, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, na obra Parnaso de Além Túmulo, nos mistérios peregrinos dos mistérios dos destinos que nos mandam renascer, da luz do Criador viemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Significa que neste processo do ir e vir, reencarnando, desencarnando, com uma proposta educativa, nas múltiplas vidas vivemos. Quando nos damos conta de que somos filhos do Criador, aptos neste instante a darmos a grande guinada, fazermos a transformação como ponto de inflexão que vai transformar as nossas vidas em um estado medíocre, apegando-se às coisas transitórias e percebendo a grandeza que nos espera. Neste momento sublime, que será a estrada de Damasco, como para Paulo de Tarso aconteceu naquele momento certo, cada um de nós tem este momento de despertar. Cabe a cada um de nós, neste momento de despertamento, manter-se fiel em constância consigo mesmo, pertencentes a esta ou aquela doutrina religiosa, pois o mais importante, além de adotar uma religião, é encontrar-se com a religiosidade que jaz latente em cada um de nós. É preciso despertar. Mais importante do que o espiritismo e do que o espiritualismo, como nos diz Emmanuel, é termos espiritualidade. Porque neste processo do despertar para a espiritualidade, nos encontramos neste processo de crescimento e as coisas transitórias que tanto nos chamam a atenção, como os vagalumes que nos desviam da rota do grande sol, irão nos proporcionar um estado de paz, um estado de plenitude, nos salvaguardando seguramente de posturas que talvez nos gerem a questões de deprimento, de depressivos, de depressão e que possam
se não forem tratados e observados, deflagrar em questões do suicídio. Por isso, há esperança para a humanidade. Há esperança para o homem que se verifica como filho do Criador, como havíamos dito. É uma grande alegria redescobrir-se que vivemos numa situação e numa posição de imensa abundância, porque o homem, alcançando os patamares mais altos da intelectualidade, esquece, cada vez mais buscando coisas, como se vivesse num mundo de escassez, quando estamos inseridos num contexto de profunda abundância, pois o nosso Pai é o dono do universo e seremos herdeiros deste mesmo universo, encontrando-se muitas vezes nesta posição de extrema fome, de extrema escassez espiritual. Esta é a proposta, reavivando a cada um de nós no Evangelho de Jesus.